20 minutinhos da cidade de Biel, que é onde a gente estava lá no Museu da SWOT, a gente tem aqui uma das fábricas de chocolate mais famosas da Suíça, a Camille Bloch. E, gente, ela é famosa aqui na Suíça. Ela não é tão famosa pelo mundo. Eles fazem um chocolate que chama Torino e Ragusa, que aqui a galera adora comer. Nas duas casas que a gente passou, o pessoal tinha e eles comiam no dia a dia. Ela foi fundada em 1929 lá em Biel e depois ela mudou pra cá. E tá aqui os dois principais chocolates da marca, Torino e Ragusa. A visita aqui custa 15 francos e a gente já pegou aqui o ingresso e ganhou um chocolatinho. Tá aqui, olha, o Camille Bloch, então, que é fundador da marca, que leva o seu nome. E isso passou de geração para geração e foi do Camille pro Rolf Bloch e pro Daniel Bloch, que é quem comanda hoje a empresa. Vamos ver se essa visita é boa e se vai ter bastante chocolate pra gente experimentar. E a fábrica foi fundada a partir do momento que a Lindt fechou as portas de uma fábrica. E aí o Camille resolveu então contratar uma galera da Lindt para trabalhar aqui e fundar então a nova fábrica de chocolates. Ele era um comerciante, então que vendia várias coisas e vendia também o seu chocolatezinho suíço. E é claro que também tem um ateliê onde você pode fazer sua própria barra de chocolate. E a galera arrasa aqui, faz uma bagunça. Então foi em 1935 que eles fizeram essa nova planta de produção, que é até hoje aqui em Courtelary. Rafael ainda não percebeu que as fontes de chocolate não são do comum, do que a gente tá acostumado. Mas tá muito escondida essa. Essa tá bem escondida mesmo. E tá aqui, ó. Você vai pegar uma colherzinha e vai provar. No caso aqui é para você comparar o chocolate ao leite com o recheio do Ragusa, que é um dos chocolates aí que é carro-chefe da marca. E a história dos produtos da Camille Bloch, ela se confunde com várias outras histórias de outros produtos que a gente conhece, como a Nutella. O que acontecia? Eles passavam por uma crise aqui em relação ao cacau. Isso aconteceu durante a Segunda Guerra, né? Então, o chocolate Ragusa, ele é recheado com uma pasta de avelã e avelãs inteiros dentro. E aqui é exatamente para isso, para a gente poder experimentar tanto o chocolate quanto essa pasta de avelã. Vocês conhecem, né? Uma pasta de avelã que todo mundo consome, que é a Nutella. Então, realmente, a diferença ela é pequena. Claro, você sente a diferença, mas é bem parecido. Podemos dizer que essa aqui já ganhou como a melhor fonte de chocolate de todas as fábricas da Suíça, que ele sai quentinho e é à vontade. Você enche a colher, não precisa ficar puxando igual as outras. Ó, que delícia. Vai, mostra pra gente como é que é. Só apertar. Gente, fica saindo continuamente. Você pode trazer uma garrafa e encher aqui. Mentira, não pode. Ó, vou pegar um pouco do chocolate aqui. Vocês podem ver cor, textura. E agora eu vou pegar um pouco do recheio. Olha, vou colocar aqui no cantinho. Vamos ver aqui na claridade. Você tá vendo que a cor muda entre eles? E também aqui você vê uns pontinhos pretos. Mas tanto textura e sabor, eles dois são bem adocicados, é bem parecido. Já o Torino, um outro chocolate carro-chefe da marca, foi criado em 1948, no período pós-guerra, gente, onde tinham máquinas disponíveis para poder utilizar no chocolate. Foi então um dos primeiros a criar uma barra de chocolate recheada, que é o Torino. Aqui você consegue ver várias propagandas antigas da Ragusa e também algumas coisas que fizeram parte da história aqui, algumas reportagens. Também dá pra criar a própria propaganda aqui, gente, mas faz uns negócios tão bizarros, tão mal feitos, que a gente nem fez muita questão. Os produtos utilizados aqui na Camille Bloch vêm principalmente do Ghana, do Peru, Madagascar e da Europa aqui mesmo e da Turquia. Então, parte do cacau vem de Ghana, parte vem do Peru e as amêndoas, elas vêm da Turquia, ou de algumas partes da Europa, como Itália, né? Ou Geórgia, que é onde eles começaram agora uma produção.
Olha ele explicando aqui como é que faz o ragusa. Primeiro ele coloca essa massa de chocolate. Então ele faz só uma casquinha de chocolate, tá vendo? Ó, ele pegou uma dura agora e ele vai encher então com esse recheio de avelã. Deixou esfriar ali então e agora ele vai limpar o excesso. Agora ele esquenta o chocolate para ele colocar por cima, né, da barra ali e colar, fazer a tampinha, né, deixar tudo coberto com chocolate. Esfriou, agora vai descolar perfeitamente, vai ser brilhoso. Uau! Aqui você pode experimentar o ragusa à vontade também. Tem esse aqui, tem o branco e tem o meio amargo. Aqui mostra um pouquinho de como é feito então o chocolate. Usa as favas de cacau por aqui, eles usam muito avelã e amêndoa. Tem o que? O leite em pó, o açúcar e a manteiga de cacau. E aí é sempre importante ter aquela fermentação de qualidade do cacau. Então eles têm sempre uma certa amostra para ver se isso aqui tá realmente bom e se pode continuar. E aqui tem os instrumentos que eles usam na cozinha, gente. É muito parecido de uma cozinha de um pequeno ateliê para esse daqui. Aqui agora é hora de fazer o Torino, esse outro chocolate. Primeiro ela tá temperando. Parece que é o recheio, não parece que é o chocolate pela cor, hein? É isso mesmo, ela tava esfriando, então, o recheio. Ela vai colocar agora no saco de confeitar. E ela vai fazer isso aqui, ó. E agora ela tá fazendo o recheio do Torino. Esfriou, agora ela vai cortar. E agora ela vai colocar ali pra banhar no chocolate. Oh, e agora tá passando e sendo coberto por chocolate e esfriando. Olha como ele vai mexendo, gente, que é pra tirar o excesso de chocolate. E aqui tem como você experimentar o Torino e o ragusa à vontade. Agora o negócio é embalar os chocolates que foram produzidos, né? Ó, passa chocolate ali, aqui. passa no alumínio. Aí depois coloca na caixa e já era. Tá pronto. Cadê pra gente pegar aqui? E olha essa informação que maluca. Em 20 anos, entre 40 e 60, o consumo de chocolate na Suíça dobrou por pessoa. Cada uma consumia 3,5 kg, agora tá comendo 7 kg. Acho que abriram as fábricas de chocolate com fonte à vontade, né? E tem até um videogame aqui pra galera se divertir. E vou falar, viu? Essa é a visita à fábrica com mais criança que a gente viu. Eu sei que a gente tá numa época aqui que é verão e férias, né? A gente tá em julho. Mas, gente, tem muita criança. Tem mais criança do que adulto. E foi realmente uma característica única dessa fábrica que não aconteceu com as outras. E aqui tem uma demonstração de todas as embalagens ao longo dos anos aqui. Agora ele tá aqui depois de comer bastante. Tá tudo bem? Você tá passando mal? Não, o negócio é só dar uma balançadinha pra sentar e poder voltar lá. E olha que incrível, aqui você pode fazer um chocolate personalizado com o seu nome. Olha o que vai sair aqui. Terminamos a visita, já estamos aqui na estação de trem, então, para voltar para Berna. E, gente, o que eu acho, assim, chocolate, né? Ali é um chocolate recheado com coisas de avelã ou amêndoa. Então, eu sinto muita falta de experimentar o chocolate mesmo. É uma camada tão fininha de chocolate, tá só tristeza. Então, assim,
não sei se é o meu preferido. Tá muito, não, tá muito distante de ser o meu preferido. O Rafael gosta bastante do Torino. Mas o Ragusa, ele não fez a cabeça nem minha, nem do Rafael. Então, mas eu acho que valeu a visita. Ela foi interessante, a degustação foi farta, sim, pra você comer lá na hora, tal. Mas não se compara a outras como a Lindt, a Kaelê ou a Chocolarium. Então essas são as que tem mais degustação, né? Mas o museu é muito bom, super interativo, bem melhor do que a gente foi ali da última vez. Na Ladeirá. Na Ladeirá. E é bem interessante, é muita criança, né? Que pra gente não é bom porque a gente tem que competir com as crianças para comer o chocolate e tudo. Mas enfim, as crianças estavam adorando, vários joguinhos para ela. Então se você tem filho ou se você tá vindo para cá, esse é um dos museus que, se você estiver perto, vale a pena colocar na sua lista. É um dos museus mais interativos que tem, então, para as crianças. E, gente, se vocês quiserem saber como que é a visita às outras fábricas aqui na Suíça, não deixe de assistir os vídeos. Eu vou deixar tudo aqui na descrição, porque tem muita fábrica, acho que são 8 fábricas de chocolate que a gente visitou. E algumas estão incluídas, inclusive, no Swiss Travel Pass. Então, se você tem a Camille Bloch, por exemplo, não tá, né? Mas valeu muito a pena. A gente tá saindo, claro, né? Feliz depois de ter comido tanto chocolate. Deixem seu like aí no vídeo, aquele joinha, ajuda bastante a gente. Assistam os outros vídeos, se inscrevam aqui no canal. Um grande beijo e até a próxima fábrica aqui na Suíça, que será do que, né? Chocolate, vai ser de queijo, vai ser de canivete, vai ser de relógio. A gente nunca sabe o que tem nesse país para visitar.